Desculpa por torcedor. Como eu sempre falei, eu tento me dedicar ao máximo. Ficou lá no ângulo, né? Aqui sem chance, né, velho? Mas eu gostaria que um treinador desses, que são considerados os melhores do mundo, muitas vezes vem treinar um time que eu estou treinando no Brasil. E dá resultado. Mas é aquilo. Se for para chorar um lado, infelizmente. Palmas pro Fluminense. Chegou numa semifinal, os outros três, Palmeiras, Flamengo e Botafogo, não chegaram. O Fluminense, que era considerado o mais fraco, foi o que chegou mais longe. Mas vamos acompanhar comigo aqui, rapaziada, o que rolou nos bastidores. Teve entrevista emocionada, teve a imprensa falando bem e falando mal do técnico Renato Gaúcho. Teve o João Pedro, que fez os 2 gols pedindo desculpa. Liga só, vamos começar aqui com o John Arias, velho. Desculpa por nunca mais. Eu acho que temos lutado tanto para chegar aqui. Temos estar perto, então que eu acho que, na verdade, de mais profundo do meu coração, desculpa, eu dou minha vida por essa camisa, por esse clube que já me deu tanto. Então, essa é uma desculpa mesmo. Desculpa, porque eu acho que a gente poderia ter dado mais. Eu acho que a gente deu tudo o que tinha aí dentro do campo. Hoje estava difícil mesmo. Eu acho que, cara, não tenho palavras mais que pedir perdão pro nosso torcedor, porque eu acho que a gente criou uma grande expectativa no Brasil, no mundo todo, e é difícil sair assim. Bastante difícil sair assim, com essa frustração tão grande como a que eu saio hoje, mas amanhã é outro dia. Com certeza a gente vai aprender todo o que vive aqui e é de culpa mesmo. Vocês esperavam, meus amigos, que fosse assim tão emocionante uma entrevista do John Arias, né? O cara que se entrega, muitas vezes a gente tá aqui sempre comentando quanto ganha o jogador de futebol, o cara ganha muito, o cara é estrelado, às vezes o cara é midiático pra caramba, coisa que eu não vejo muito aqui no John Arias, e de repente você vê uma entrevista dessa, um cara se desabando por não ter conseguido chegar numa final e pedindo desculpas pra torcida, pedindo desculpas à família, pedindo desculpas ao povo brasileiro. Cara, que coisa emocionante e que demonstração de humildade. Que irônico, né? O Fluminense perdeu com 2 gols de um jogador criado na base do Fluminense. Vamos ver aqui rapidamente os gols do João Pedro. Esse primeiro gol que ele fez aqui, pegou e jogou lá no ângulo, né? Aqui sem chance, né, velho? Por mais que o goleiro se esticasse aqui, não teria como. Aí ele sai, né? Sem comemorar, em respeito. Na verdade, pra mim, o respeito era não fazer o gol. Mas aí, cada qual na sua opinião. E aqui ele sai desse jeito sem comemorar. Agora, o segundo gol é o seguinte. Aí aos 55 minutos, né, começou o segundo tempo, ele consegue pegar a bola, aqui na frente, cara, tá o Inácio, velho. O Inácio poderia dar um aperto maior, antes mesmo dessa jogada chegar até aqui na área. O Fluminense tentou de toda forma impedir que o Chelsea avançasse e chegasse até onde chegou, mas a bola parou no pé de novo do João Pedro, que fez isso aqui, ó. Ou seja, nem o primeiro e nem o segundo gol o Fábio teria qualquer chance de pegar essa bola. O goleiro do Fluminense teria qualquer chance de pegar essa bola. Não teve mesmo chance nenhuma, porque o João Pedro carimbou uma lá no ângulo, aí não tinha jeito, e essa aqui que ela bateu na trave e acabou entrando. E aí é o seguinte, o foco vira, logicamente, né, pro Renato Gaúcho, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. É claro que o Renato Gaúcho fez um bom trabalho porque ele levou o Fluminense para uma semifinal, pô. E jogou contra um Chelsea, um time que tem um poder financeiro muito maior, né, do que o Fluminense, é lógico. O Fluminense com alguns desfalques, o Chelsea com o Cucurella, velho, jogando também com o Palmer. E aí a gente vê uma entrevista aqui do Renato Gaúcho, onde ele acaba falando, criticando um pouquinho essa crítica que fazem dos técnicos brasileiros com relação aos técnicos estrangeiros que estão no país. Vamos dar uma olhadinha aqui e a gente já comenta um pouco sobre isso. Vamos lá. Mas onde você, Renato Gaúcho, se vê nesse debate mundial de treinadores? Hoje, entre os 8 melhores do torneio, uma medição de forças aqui de futebol, seja sul-americano contra outros continentes, contra o europeu, onde você se enxerga? Porque é muito debate onde está o técnico brasileiro, o treinador sul-americano, no contexto mundial. Você se vê depois dessa campanha até aqui? Eu não me vejo nessa campanha aqui. Eu me vejo sempre muito forte. Eu vou explicar por quê.
Porque muita gente, eu falo assim, no bom sentido, o patinho feio, que o Fluminense não tem o dinheiro desses grandes clubes. A gente tem um grupo que eu confio bastante. É lógico que o nosso grupo, também não vamos mentir, não tem a qualidade de muitos times fortes aqui fora. E o Fluminense está numas quartas. Aí muitas vezes eu gostaria de me colocar no lugar desses treinadores aqui fora. Eu não vou citar o nome dos clubes, mas os 4, 5 grandes clubes do futebol mundial, com tudo que eles têm e com o plantel que eles têm. Lembrando, galera, que essa entrevista ela não é após o jogo do Chelsea, tá? Ele fala aqui que o Fluminense que o Fluminense vai para as quartas de final, né? Que já passou para as quartas de final. E aí ele, com o ânimo um pouco exacerbado, logicamente, né? Por sofrer críticas antes mesmo do Campeonato Mundial começar, ele fala alguma coisa sobre isso aí, beleza? Podendo mudar o esquema toda hora, a qualidade imensa. Às vezes, muitas vezes, você não sabe se o treinador, o jogador que está dentro do campo é o titular, ou se o titular é aquele que está no banco, justamente pela qualidade. Então, aí sim é bom de se trabalhar. Aí sim se torna fácil de se trabalhar. Aí, muitas vezes, como eu te falei, eu gostaria de estar no lugar de um treinador desse, com essa qualidade toda, e gostaria, com todos os méritos deles, que eu admiro todos eles, mas eu gostaria que um treinador desses, que são considerados os melhores do mundo, muitas vezes vem treinar um time que eu estou treinando no Brasil. E dá resultado. E dá resultado. Parte dessa crítica, é até bom que a gente fale, né? Se dá muito pela invasão, vamos dizer assim, entre aspas, de técnicos portugueses no Brasil. A gente teve aí o Arthur Jorge comandando o Botafogo, a gente teve o Jorge Jesus comandando o Flamengo, a gente ainda tem o Abel Ferreira comandando o Palmeiras. São todos eles técnicos portugueses que tiveram sucesso aqui no Brasil de alguma forma, né? O Flamengo aí ganhando Libertadores, o Palmeiras também na mão do Abel, até o Arthur Jorge também levou o Botafogo a ganhar Libertadores. E isso fez com que se originasse muitas críticas com relação aos técnicos brasileiros. Até porque a escola portuguesa de treinadores ela é muito conhecida lá na Europa, né? Tem treinadores portugueses como Zé Mourinho, por exemplo, que comandam grandes clubes europeus e são reconhecidos mundialmente por isso, até porque eles têm uma base boa, né? Lá, a escola do Porto, se eu não me engano, ela forma treinadores dando toda a base técnica para a formação de profissionais treinadores, né? Eles têm que ter ali uma licença para poder treinar clubes, né? Uma licença dada pela UEFA, que, como a CBF também agora, há um tempo atrás, começou a fazer aqui no Brasil, né? A CBF Academy. Então, essa crítica aos treinadores brasileiros, ela começou a surgir muito fortemente, né? E é disso que o Renato Gaúcho está falando um pouco aqui. Porque muitas vezes, infelizmente, aí é uma crítica até construtiva, a imprensa brasileira, ela não valoriza muito o treinador brasileiro. Essa que é a realidade, não são todos. Gosta de valorizar muito um gringo. Eu queria ver um gringo fazendo o trabalho que eu estou fazendo no Fluminense. Tem que estar na seleção brasileira, é demais, é muito bom, os brasileiros estão aprendendo. Esse seria o discurso. Mas quando é um treinador brasileiro, essa que é a realidade. A realidade, então, a tua pergunta foi muito boa. Eu gostaria de estar uma temporada no lugar de um treinador desses grandes clubes considerados na Europa, e eles virem treinar, no caso, hoje, o Fluminense de patinho feio, e dar resultado. Aí você vai ver quem é o bom. Só isso gostaria de falar, porque tem muita gente, né, que acha que, não sei, está acontecendo, não sei até onde que vai, não é tudo isso. Não é tudo isso sim, tem que valorizar o treinador brasileiro, entendeu? Se as pessoas não me valorizam, eu tenho que me valorizar. Porque se você for ver meus trabalhos em todos os clubes, sem os cofres cheios, eu sempre dou resultado. Então alguma coisa eu devo ter, né? Se liga só o que o Jorge Igor trabalha na TNT, mas também tem canal no YouTube, né? O que ele falou, o que o Jorge Igor falou dessa entrevista que você acabou de ver aqui do Renato Gaúcho. Vamos lá. Muito bem. Queria começar por esse final aqui, o sempre dou o resultado. O Renato dá a impressão de que, olha, pode me botar aí com orçamento, sem orçamento, no patinho feio ou não, que eu dou resultado, eu me garanto. Muito bem. O Renato Gaúcho, em 2021, não deu resultado no Grêmio, que se não tinha o maior investimento do futebol brasileiro, para ser
absolutamente justo não tinha, mas tinha Rafinha, era um Grêmio reforçado, tinha Rafinha, tinha Diego Souza, o Douglas Costa estava no processo de chegada, o Grêmio caiu pro Del Valle na fase preliminar da Libertadores. Só lembrando que em 2017 o Grêmio foi campeão da Libertadores com o Renato Gaúcho como técnico. O Grêmio teve uma queda precoce no Campeonato Gaúcho, com o Renato. O Renato dizia, dia que eu tiver o orçamento de 200 milhões, aí é outra conversa. Muito bem, pegou o melhor elenco da América do Sul em 2021. Gabigol, Felipe Luiz, Bruno Henrique, Arrascaeta, Diego Alves. O que aconteceu? Vice da Libertadores, perdendo a final para o Palmeiras. Vice do Brasileirão, perdendo para o Atlético Mineiro o título. Eliminado da Copa do Brasil, demitido. Desempenho ruim, muito desgaste, demitido. Então, eu entendo o Renato tá no papel dele de vender o peixe, de se valorizar, de surfar o hype, mas ele usa um argumento que não é tão verdadeiro assim. E é uma estratégia meio batida, assim, meio gasta. É típico do Renato. Né? Quando as coisas vão bem, e elas estão indo muito bem para o Fluminense, e tomara que continuem assim na Copa do Mundo de Clubes, na hora de surfar esse hype, vem uma vaidade e vem uma autodefesa que às vezes é exagerada, muito exagerada. Né? Então é a cara do Renato. Né? É típico do Renato Gaúcho trabalhar dessa forma. Acho ruim porque você tira o foco daquilo que realmente hoje está funcionando, que é o trabalho que ele faz no Fluminense, que é um trabalho muito bom. O Fluminense eliminou a Inter de Milão muito pelos méritos do Renato, pela competência do Renato, pela estratégia que o Renato idealizou e que os jogadores executaram muito bem. E nós fizemos todos os elogios aqui, absolutamente justos, merecidos ao Renato por isso. O Renato é um ótimo treinador. O Renato é um treinador que, sim, estuda os seus adversários, mas ele tem essa persona, né? Essa personagem, assim, do cara que é muito bom, que já nasceu bom, né? Em resumo, o Renato é um ótimo treinador, mas é marrento. Traduzindo, né, em miúdos, assim, resumindo muito o que o Jorge Igor quis dizer, eu acho que é isso aí, né? Deixa nos comentários se você também acha que é a mesma coisa. Ou seja, ele faz uma crítica com relação a essa vaidade exagerada do Renato Gaúcho, mas eu vejo que o Renato Gaúcho falou aquilo muito no momento de emoção, né? Pensa você com os holofortes e os ataques pra você. Se bem que o Renato Gaúcho sempre foi marrento mesmo, né? Não dá pra passar o pano 100% pro Renato Gaúcho nesse ponto, não. Mas ele fala e ele também escuta. E aí a imprensa tá aí pra isso. Eu acho o Jorge Igor uma pessoa, né? Ele é um narrador e ao mesmo tempo um comentarista. E tem esse canal no YouTube, que sempre faz as críticas dele de uma forma muito ponderada, de uma forma muito respeitosa, como ele fez. Eu gosto do trabalho do Jorge Igor, cara, que ele faz uma crítica. E agora a gente vai ver o que o Renato Gaúcho falou depois da derrota para o Chelsea. Se liga só o que ele disse. O jogo estava bastante controlado. A gente sabia que nós iríamos receber uma pressão muito forte do Chelsea, acontecesse no início do jogo. Estávamos sabendo sofrer. Mas, infelizmente, para a gente, o João Pedro acertou aquele chute fora da área, conseguiu fazer aquele belo gol. E é lógico, quando você sempre sai na frente, é uma vantagem muito grande, principalmente se tratando do calor. Aí você tem que ficar correndo atrás do adversário. Procurei mudar no início do segundo tempo. Infelizmente, num contra-ataque, nós não matamos a jogada e nós tomamos o segundo gol. E isso deu uma tranquilidade ainda maior para eles. Depois abri ainda mais o time, colocando o time mais para frente, criamos algumas situações, mas é sempre muito difícil você enfrentar uma equipe bastante qualificada como é o Chelsea. Mas eles souberam aproveitar as oportunidades que criaram e, infelizmente, a gente não soube aproveitar as nossas. No momento que estava 1-0, nós tivemos aquele pênalti, bastante discutido. Alguns árbitros dão aquele tipo de pênalti, outros árbitros não dão. Não estou dando desculpa nenhuma, mas com certeza se ele tivesse dado o pênalti e nós teríamos feito o gol, a história do jogo seria totalmente diferente. O Fluminense se entregou, né? Não dá pra dizer que o Fluminense não quis o resultado. Quem viu o jogo, o pessoal se entregava o tempo todo, mas o Chelsea estava muito bem armado, principalmente defensivamente, jogando muito no espaço que o Fluminense deixava por estar jogando adiantado, por tentar. O Renato Gaúcho, ele foi corajoso, ele arriscou, ele botou o Fluminense pra frente. Mas nessa de botar o Fluminense pra frente, né?
Já sabe, né? Tomava aí. E não foi nem jogada de contra-ataque. O que a gente pode dizer é que teve o brilho individual do João Pedro nessa partida, que acabou fazendo 2 golaços indefensáveis para o goleiro do Fluminense, que se não fosse esse brilho individual, o jogo terminaria 0-0. Porque de uma maneira ou de outra, o Fluminense estava dando trabalho também, mas não estava sendo feliz, errando muito a finalização, era chute para a lua, é aquela coisa daquele calor, e calor nos dois sentidos, né, no literal e no figurado, que leva um time a se comportar dessa maneira, né? E aí, ele falou, né, do João Pedro, que fez aqueles 2 golaços e tudo mais, e a imprensa falando um pouco do jogo também, a gente vai ver aqui. Mas a gente viu o Jorge Igor falando, agora a gente vai ver um pouquinho do comentário lá da turma da ESPN. Jean-Oddi, e aí, hein? Assim como pesaram em algum momento os desfalques lá para o Palmeiras contra o Chelsea, pesaram os desfalques hoje também? Tudo bem? Tudo bom? Joia. Boa noite, William. Boa noite a todos. Acho que sim, pesaram, mas o que não significa dizer que se não tivesse esses 2 desfalques, o Fluminense teria vencido. Eu acho que a gente sempre sai desses jogos, né, com aquela... Ou a gente sempre sai dos jogos de futebol com aquele olhar, sobretudo quando a gente fala de um time brasileiro contra um time estrangeiro, o olhar do derrotado, dizendo, o que o Fluminense errou, o que o Fluminense poderia ter feito, deixou de fazer, onde... Não tem muito isso. É isso. O jogo foi dentro da normalidade. A diferença, gostem as pessoas ou não, é uma diferença muito grande. Para você conseguir vencer uma partida como essa contra um time como esse, você precisa que as coisas deem certo e hoje as coisas não deram certo. A começar pelo fato do Dilap ter tomado cartão amarelo contra o Palmeiras. Porque talvez se o Dilap tivesse em campo e não o João Pedro, as coisas tivessem sido diferentes. A gente está falando do autor dos 2 gols. Tem razão. Então, assim, também é preciso entender que no futebol, assim, as coisas elas não são, né? Se você tivesse feito isso, você teria vencido. Se você não tivesse feito isso, você teria conseguido um outro resultado. Não, não é assim. Acho que o Fluminense fez o que podia e o que devia fazer contra a Inter, passou. Fez o que podia e o que devia fazer contra o Al Hilal, passou. Fez o que podia e o que devia fazer contra o Chelsea e não passou. E é normal, e isso poderia ter se invertido, por sorte do Fluminense não se inverteu, né? Por sorte do Fluminense as coisas não aconteceram de maneira diferente também contra a Inter, contra o Al Hilal. O Fluminense faz uma grande campanha, não tem discussão, e óbvio que agora vão começar uma série de discussões, e aí tudo bem, é brincadeira de torcedor, entre torcedores, né? Para tentar de alguma maneira talvez diminuir o feito do Fluminense, mas foi um grande feito, né? Ele passou por adversários difíceis, ele jogou como tinha que jogar, jogou hoje como tinha que jogar e perdeu para um time que é indiscutivelmente mais forte, ainda que não seja da elite europeia. É o que eu acho também, né? É um time forte? É um time forte. Mas o Chelsea não é um PSG, não é um Real Madrid, que no momento que eu tô fazendo esse vídeo ainda não jogaram, vão jogar amanhã. Eu tô fazendo esse vídeo numa madrugada de quarta-feira, então vou jogar hoje, né? Já passou da meia-noite no momento que eu tô gravando esse vídeo. E esses sim são times de primeira prateleira, né? O PSG porque ganhou a Champions, sua primeira Champions. E o Paris Saint-Germain porque tem só 15 Champions. Então, são 2 grandes clubes, o Chelsea não tá lá. O mais incrível é que o Fluminense conseguiu ganhar da Inter de Milão, que atualmente é considerado o 2º melhor time da Europa, porque jogou contra o Paris Saint-Germain na final da Champions, ou seja, é o 2º time mais forte da Europa atualmente, né? Porque foi para uma final de Champions a última temporada. E o Real Madrid nem se fala. Agora, conseguiu ganhar da Inter de Milão, conseguiu ganhar do Al Hilal, que tá um time forte. O Al Hilal é um time árabe. Pô, mas só tem 2 árabes lá, o resto é tudo de outros países. Tem brasileiro lá, tem o Marcos Leonardo, tem um monte de jogador, tem o Renan Lodge. Cara, é um time forte. A gente viu aqui nessa Copa que é um time forte. Agora, o Fluminense fez uma boa campanha. Tem que dar mérito pro Fluminense. E, por falar, assim, boa campanha, e por falar em crítica, por falar em elogios, vamos lá ver o Thiago, da Jovem Pan. Pra mim, o cara mais exageradinho aí nas suas análises, né? Mas vamos dar mais uma olhadinha aqui que ele falou. Tá de sacanagem, sério. Esse negócio de lei do ex parece que é brincadeira, né? Parece que é sacanagem de torcida. Mas, cara, olha que loucura. João Pedro, criado no Fluminense, moleque de Xerém, chega no Chelsea, os 2 primeiros gols, 2 golaços contra o Fluminense, cara. Essa lei do ex, ela é uma desgraça. Lei do ex sempre funciona, meu amigo. Lei do ex é braba, ela pega mesmo. É inacreditável. O cara chegou no Chelsea, primeira competição dele, faz logo 2 gols contra o Fluminense, seus 2 primeiros gols no Chelsea. Ó, se inscreve aí, tá? Vou aproveitar a inscrição que tá ali no canal dele e você se inscreve aqui nesse canal também. Vamos lá.
Fluminense merece os parabéns aí. Baita feito do Fluminense. Tá? Chegar na semifinal do Super Mundial. Foi o brasileiro que chegou mais longe. Todo mundo acreditava que seria o brasileiro que ia sair primeiro, junto com o Botafogo, né? Que tinha um grupo difícil. É isso mesmo. O Fluminense, entre os 4, falaram que ia ser o primeiro a cair fora, mano. Olha onde chegou. Chegou na semifinal, cara. Botafogo perdeu pro Palmeiras, caiu fora. Flamengo caiu fora. Palmeiras também. Aí, ó. Palmeiras saiu pro Chelsea. E agora o Chelsea tirou também o nosso Brazuca aí, o Fluminense, né? Baita feito do Renato Gaúcho, do Fluminense, dos jogadores. Ainda acho que dava pra passar pelo Chelsea. Não acho o Chelsea esse bicho papão. O Flamengo mostrou isso. Mas acaba o Chelsea aí se tornando o carrasco dos brasileiros, eliminando o Palmeiras e o Fluminense e fazendo agora a final. Bom, mas Renato Gaúcho e os jogadores voltam pro Brasil de forma heróica. Poderia ter sido na final? Pra mim, sim. Continuo não me assustando muito com esse Chelsea. Mas hoje o Chelsea foi melhor. E a desgraça da lei do ex, meu Deus do céu, isso é inacreditável. Meus amigos, eu acho que o Chelsea vai perder. Seja pro Paris Saint-Germain ou seja pro Real Madrid, que um dos dois, né, quem ganhar vai jogar contra o Chelsea perde. O Chelsea perde pro PSG e o Chelsea perde pro Real Madrid. Vamos ver se eu tô certo ou não no jogo que vai rolar nesta quarta-feira. Agora a gente vai ver um pouquinho do que o João Pedro falou, pedindo desculpas, né? Ele comemorou assim e também na entrevista ele disse isso aqui, ó. Eu só pedi desculpa. Eu sei que era bem importante para eles esse torneio, mas para nós também é muito importante. Mas isso faz parte do futebol. Não foi da forma que eles gostariam, mas é aquilo. Se for para chorar um lado, infelizmente. Se for pra chorar um lado, infelizmente que chore o Fluminense. Bom, de qualquer forma, o que fica disso tudo? Fica um time que chegou desacreditado e foi mais longe que os outros que chegaram acreditados. Fica o trabalho de um técnico muito criticado por não estudar o futebol, mas ele fala, eu conheço na bola, e ele mostrou isso nessa Copa do Mundo de Clubes. E fica também um elogio para a torcida do Fluminense, que reconheceu o feito do Fluminense, não vaiou, mesmo o Fluminense perdendo, e apoiou o time até o último minuto dessa partida, que foi uma partida muito difícil. Fica também aquele choro emblemático do John Arias, que mostrou um esportista que se entrega para o clube, que realmente queria ganhar esse campeonato, queria chegar numa final, e de geral fica para nós brasileiros uma lição. Nós não somos o que os europeus dizem com relação a futebol ser mais fraco do que eles, porque embora tenhamos times de muito menor orçamento do que o deles, nós chegamos muito além do que muitos deles chegaram nessa Copa do Mundo de Clubes. Diz aí o que é que você acha. Tô com razão, tô falando besteira. Já se inscreve nesse canal e também compartilha esse vídeo. Eu te agradeço por dar essa moral e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.